Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem que Deus tem para o seu povo diz para temer a quem? A Deus. Não temos o seu chefe, não temos o seu professor, não temos o seu marido, não temos a sua mulher. Temer a quem? A Deus. Temer aí é no sentido de ter medo também, mas no sentido de reverência, de obedecer, né? Eu devo temer, eu devo reverenciar, eu devo obedecer apenas a Deus, tá? Temei a Deus e dai-lhe glória. Isso é algo muito sério. Eclesiastes fala sobre a suma de todas as coisas. Vejam lá, Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só, nós falamos agora há pouco, não é dever só do adventista, dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, não é só do adventista, não é só do judeu, né? Olha que cara, mas como é que nós podemos dar glória a Deus? Temer e dar glória a Deus, aqui embaixo, aqui só tem os dois, né? Confessando os nossos pecados. Para alguém? Não, para Deus. É assim que eu dou glória a Deus. Essa honra, esse poder é só dele. Então é a ele que eu tenho que confessar meus pecados. Se eu fizer isso, eu estou dando glória a Deus. Como que eu dou glória a Deus? Confessando os meus pecados. Para quem? Para Deus. O que mais? Como é que eu posso dar glória a Deus? Agradecendo a Ele pelas bênçãos. Tony, se você está aqui hoje, se você tem ânimo para estar trabalhando, é porque Deus te deu essa bênção, né? E guardando os seus mandamentos. Se eu faço isso, Francisco, eu estou dando glória a Deus, tá? Continuando então, eu estou correndo um pouquinho, porque eu ainda queria mostrar um vídeo, vamos ver se vai dar tempo, tá bom? Muitas pessoas, né, estão falando sobre temer a Deus, porque vinha a hora do seu juízo, né? Muitas pessoas limitam o juízo de Deus apenas à volta de Jesus. E não é assim, né? Em 1844, o que foi que aconteceu lá no céu? Isso, Jesus foi do lugar santo para o lugar santíssimo, e aí ele começou a julgar. Desde o primeiro lá, desde Adão, ele vem julgando, né? Então o julgamento, o juízo, começou já, né? Antes da segunda vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, quando ele vai separar as cabras dos cabritos, as ovelhas, né? Como diz o texto lá, dos cabritos, ou seja, os salvos dos perdidos, né? O juízo de Deus se fará também durante o milênio, onde os salvos vão comprovar aquilo que Jesus fez, né? E também no final do milênio, que será então a execução, quando eles não aceitaram a Jesus, então serão mortos. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, né? Também, por amor aos salvos, então ele vai acabar com o mal. Quem se agarrar ao mal vai acabar morrendo junto, né? Isso diz ainda ali, olha, e adorai aquele que fez, ou seja, na mensagem que Deus tem para o povo nos últimos dias, ele alerta as pessoas a adorarem qual Deus? O Deus que fez, o Deus Criador, que fez o quê? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Uma linguagem semelhante a que isso aí? Nos convida para adorar a Deus, que fez o céu, a terra, o mar. Isso! Essa mensagem que Deus tem agora para os nossos últimos dias nos leva ao quarto mandamento: a adorar o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Se eu guardo o sábado, nós já falamos isso, né? Se eu guardo o sábado, eu estou mostrando para o mundo que eu adoro qual Deus? O Deus Criador. Esse é o sinal de Deus, nós já vimos isso, né? O sinal de Deus é a guarda do sábado. O haver Deus abençoado e santificado o dia significou sua separação dentre os dias comuns para fim religioso, para que fosse um perpétuo memorial ou sinal de que todos
que o observassem estariam se mostrando adoradores daquele Deus que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E também agora um grande conflito, na página 436 e 437. A importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o 4º mandamento. Então, vendo, nesses últimos dias, uma das 3 mensagens especiais que Deus tem para a humanidade é a guarda do sábado. Por que será? Justamente porque nos últimos dias as pessoas iriam se esquecer de adorar o Deus verdadeiro. Aí vem a teoria da evolução, né? E não só de adorar o Deus verdadeiro, mas também de adorar um dia que não seja o que Deus escolheu para que nós o fizéssemos, que é o sábado, que é o 7º dia, né? Então, nesses últimos dias, enquanto a humanidade tem se esquecido de adorar o Deus verdadeiro no dia que Ele estipulou, é que Ele alerta: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Continuando então, em resumo, então, essa primeira mensagem que Deus tem para a humanidade nos alerta, atinge a cada nação, raça, língua e povo. Todas as pessoas vão ouvir sobre o Evangelho eterno. Quando isso não acontecer, então não virá o fim, né? Todos vão ouvir. Esse primeiro alerta chama o homem para temer, adorar e glorificar a Deus, né? Anuncia a hora do juízo e também chama o povo para adorar o Criador, né? Não adore Deus, não adore seu carro zero, não adore a sua casa maravilhosa, não adore seu filho, não adore sua noiva, não adore sua noiva. Adore o Criador, adore a Deus. Verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Muito bem. Nós já dissemos várias vezes que toda vez que aparece o nome Babilônia na Bíblia, é o número 6 que se destaca, né? E das 6 vezes que essa palavra Babilônia aparece no Apocalipse, essa é a primeira, né? Babilônia, essa igreja mística, essa igreja falsa, com doutrina falsa, né? Ela é chamada de mãe das heresias. Para ela ser mãe, ela tem que ter o quê? Filhas, né? E está dizendo que ela é adúltera e as suas filhas também são. A palavra Babilônia quer dizer confusão, né? Assim como lá na Torre de Babel houve a confusão das línguas, essa igreja faz uma confusão na verdade e tem um monte de filhas lá que seguem ela. Nós sabemos, já vimos isso daí, né? A igreja romana infiltrou dentro da igreja mentiras e que foram aceitas por várias igrejas que se dizem protestantes, que são contra a igreja romana, mas seguem os seus ensinamentos, né? Mas como dizem também que são chamados de mãe de todas as igrejas. A Bíblia diz que ela é a mãe das meretrizes, e ela mesma diz isso. Olha só, pode ver, por favor. Reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como mãe e soberana de todas as igrejas. Não é assim mesmo? Começou realmente com a igreja cristã pura como Jesus deixou aqui, né? Só que aí a igreja foi se desviando, infiltrando inverdades no meio, e dali houve ramificações e se formaram outras igrejas que também aceitaram as mesmas doutrinas. E hoje aí tem o dia de São Pedro, de São não sei o que lá né? Que é uma festa católica, mas que todo mundo guarda e todo mundo observa. São preceitos católicos, observados, infelizmente, por muitas igrejas, né? Continuando então. Ela é chamada então de mãe das meretrizes. Ela é o poder perseguidor. Diz que ela está bêbada, né? Embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, ela matou os santos, né? Então ela é o poder perseguidor. E se nós fizermos uma comparação dessa igreja com a antiga Babilônia pagã, nós já falamos isso também, nós vamos ver que elas são idênticas, que é Xeres, uma
Babilônia mística, que é a igreja romana, né? Ela reclama o sacerdócio com poderes e privilégios para ela. Assim fazia a Babilônia antiga também. Olha só, algumas das características comuns. A Babilônia mística e a Babilônia realmente literal que teve. Ela nega que Jesus tenha habitado na mesma carne que o ser humano. Por isso eles colocaram vamos falar doutrina, mas não sei se é bem esse o termo, da Imaculada Conceição. Jesus não poderia ter habitado na carne, pecador, então ele habitou numa pessoa especial, uma Virgem Maria, que estava no céu e intercedendo. É assim que eles falam. Eles não aceitam que Jesus tenha vindo aqui habitar um ser humano pecador como qualquer um de nós. Né? Então, automaticamente não aceita como ele Jesus. Isso, muito bem. Acabam aceitando ela, né, como intercessora. E ela está lá, descansando, esperando a volta de Jesus. Né? Eles também reclamam de jurisdição espiritual e submissão universal, sob pena de quem não obedecer, vai sofrer dores, punições e até mesmo morte, vírus. Né? Repudia a justificação pela fé. Ela jacta-se, ela se orgulha das suas obras. E a salvação é apenas pela fé. E a Babilônia antiga tinha esses mesmos preceitos. Ela é apenas uma cópia da Babilônia pagã. Tá? Continuando então. É só relembrando, né, que nós já vimos. Interessante que em Apocalipse 17, versículo 4, essa mãe das meretrizes é apresentada com um cálice na mão, né? Um cálice de ouro, até fala que tem dentro um vinho, na verdade, que é o sangue dos santos. Né? E é interessante que esse Papa Leão aqui, por ocasião do jubileu em 1825, ele mandou cunhar uma medalha. De um lado tinha a imagem dele, e do outro lado tinha uma mulher. Essa mulher tinha na mão esquerda uma cruz, e na direita um cálice de ouro. E aquela mulher, dizia ele, representava a igreja romana. Olha só, a própria